Clara, uma jovem aventureira, decide viajar ao Brasil em busca de lendas urbanas que cercam o país. Ao chegar, ela ouve sussurros sobre a loira do banheiro, uma mulher fantasma que assombra escolas. Intrigada, Clara visita uma escola abandonada, onde as paredes contam histórias de medo. No meio da noite, enquanto explora, ela ouve um eco distante de risos e um aviso sutil: não a incomode. Clara, corajosa, decide investigar e acaba encontrando uma sala cheia de espelhos quebrados. Em um deles, a imagem da loira a encara, seus olhos cheios de dor e raiva. Clara, presa pelo medo, busca uma forma de ajudá-la. No clímax, Clara descobre que a loira foi injustamente acusada e amaldiçoada. Com um feitiço antigo que encontra em um livro velho, ela liberta a alma da mulher. Ao amanhecer, a escola fica em silêncio, e Clara percebe que os enigmas do Brasil a marcarão para sempre, com a certeza de que o terror é apenas uma camada de uma história muito mais profunda. Após libertar a loira do banheiro, Clara sente uma estranha conexão com o espírito. Uma brisa suave parece guiá-la para fora da escola, e ela percebe que a cidade ao redor ainda guarda muitos segredos. Motivada pela curiosidade, decide visitar uma pequena vila conhecida por suas lendas sobre o Curupira, um protetor das florestas que, segundo as histórias, confunde caçadores e viajantes com suas travessuras. Ao chegar à vila, Clara é recebida por moradores que alertam sobre o Curupira. Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia, mas que poucos já o viram. A noite chega, e Clara se junta a um grupo de jovens que também desejam encontrar a criatura. Armados com lanternas e coragem, eles se aventuram na floresta. À medida que avançam, Clara sente que algo a observa. O ambiente muda, os sons se intensificam, e a sensação de estar sendo seguida é inegável. De repente, um tronco se quebra sob seus pés, e todos se congelam. Uma risada ecoa entre as árvores, e Clara vê uma figura de cabelos vermelhos e pés virados para trás, refletindo a essência do Curupira. Vocês ousam entrar na minha floresta? A criatura pergunta, sua voz um misto de riso e advertência. Clara, em vez de fugir, avança e diz que não quer caçá-lo, mas entender sua história. O Curupira, surpreso, aceita o desafio e os leva a um claro mágico onde árvores ancestrais contam suas histórias. Lá, Clara ouve sobre a importância de respeitar a natureza e como a ganância humana tem destruído muitos lares. Ela percebe que cada lenda urbana carrega uma lição e que o terror muitas vezes é um reflexo de nossos medos e ações. Ao amanhecer, o Curupira desaparece em uma nuvem de folhas, deixando Clara e seus amigos com um sentimento de renovação e responsabilidade. De volta à vila, Clara compartilha suas experiências, e os moradores, tocados por suas palavras, decidem criar um projeto para preservar a floresta. Clara se despede do Brasil, levando consigo não apenas histórias de terror, mas também de esperança e mudança. Ao embarcar no avião, ela sorri, sabendo que a verdadeira essência das lendas é o poder de transformação que cada uma pode oferecer. E assim, Clara parte, com o coração cheio de enigmas e a alma marcada por novas verdades. Ao retornar para casa, Clara se sente diferente. As lendas do Brasil agora habitam sua mente, despertando um desejo de aprofundar-se em histórias de outros lugares. Ela começa a pesquisar mais sobre folclore e mitos, intrigada por como cada cultura expressa seus medos e esperanças através do terror. Um dia, enquanto folheia um livro antigo sobre mitos brasileiros, Clara encontra uma menção ao Saci, um travesso espírito que aparece em várias histórias. Fascinada, decide que sua próxima viagem será para descobrir mais sobre esse personagem icônico. Ela embarca em um novo destino, desta vez, para o interior do Brasil. Chegando a uma pequena cidade cercada por matas, Clara se junta a um grupo de crianças que a ensinam as brincadeiras envolvendo o Saci. Elas falam sobre como ele pode ser tanto benéfico quanto travesso, e Clara fica encantada com a dualidade do personagem. Juntas, elas decidem fazer uma fogueira e contar histórias. Naquela noite, enquanto as chamas dançam, Clara escuta relatos sobre como o Saci ajuda a encontrar coisas perdidas, mas também adora pregar peças. Uma criança conta que, numa noite de lua cheia, viu o Saci dançando com um grupo de animais, cercado por uma luz mágica. Intrigada, Clara resolve que deve ver isso por si mesma.
Com coragem, ela se aventura pela floresta na noite seguinte, seguindo os ecos de risadas e música. O ar está carregado de magia, e Clara sente uma presença. De repente, ela vê um redemoinho de folhas e um pequeno ser de chapéu vermelho, pulando e rindo. O Saci a observa com olhos curiosos, perguntando por que ela está ali. Clara explica que busca entender suas histórias e o que ele representa. O Saci, divertido, propõe um desafio: se ela conseguir encontrar um objeto escondido por ele, ganhará a chance de ouvir um segredo antigo. Clara aceita, e o jogo se transforma em uma caça ao tesouro cheia de enigmas e risadas. Após algumas tentativas e muitas travessuras do Saci, Clara finalmente encontra o objeto, uma pequena boneca de pano, simbolizando a proteção da floresta. Impressionado com sua determinação, o Saci revela o segredo: as histórias são eternas, mas a verdade que elas guardam só é vista por aqueles que têm coragem de buscá-las. Com essa revelação, Clara percebe que cada lenda que encontrou não era apenas um conto de terror, mas uma lição sobre a vida e a conexão com a natureza. Ao retornar à cidade, ela decide organizar um festival de histórias, unindo moradores e visitantes para celebrar as lendas e suas lições. O festival se torna um sucesso, e Clara, agora uma contadora de histórias, passa a inspirar outros a explorar suas próprias culturas e mitos. Ela entende que o verdadeiro terror não está nas lendas, mas na falta de compreensão e conexão entre as pessoas e suas raízes. Com cada nova viagem, Clara se aprofunda mais no mundo das lendas, determinada a preservar e compartilhar as verdades escondidas que elas revelam. Enquanto o festival de histórias alcança seu auge, Clara percebe que algo está diferente. Uma névoa espessa começa a se formar ao redor da cidade, e um vento frio atravessa o local, trazendo sussurros que parecem vir das árvores. Os moradores, inicialmente animados, começam a se inquietar, sentindo uma presença obscura. À medida que a noite avança, uma figura encapuzada aparece entre as sombras, observando a celebração com olhos penetrantes. Clara, intrigada, sente uma mistura de medo e curiosidade. A figura se aproxima lentamente e, em uma voz grave e rouca, começa a contar uma história esquecida, a de uma maldição antiga que recai sobre a floresta, revelando que os espíritos das lendas estão em constante luta para proteger o equilíbrio entre os mundos. Vocês pensam que conhecem as lendas, mas há verdades sombrias que não foram reveladas, ela diz, olhando diretamente para Clara. Apenas aqueles que se atreverem a desvendar os enigmas que cercam o passado poderão entender o que realmente está em jogo. A figura entrega a Clara um antigo amuleto, um objeto em forma de chave, coberto de símbolos enigmáticos. Essa chave abrirá portas que vocês nunca imaginaram. Mas cuidado, pois cada resposta trará consequências. O verdadeiro terror não é o que se vê, mas o que se esconde nas sombras do desconhecido. Com o amuleto nas mãos, Clara sente uma onda de frio. As luzes do festival começam a piscar, e os moradores ficam visivelmente assustados. Um grito ecoa pela floresta, seguido de risadas distantes, e as árvores parecem se mover. A figura encapuzada se dissolve na névoa, deixando para trás um ar de mistério e temor. Clara, agora cercada por enigmas e dúvidas, olha para seus amigos e percebe que sua jornada está apenas começando. O amuleto brilha levemente em sua mão, prometendo respostas, mas também revelando o quão profundas são as raízes do terror. Enquanto a névoa avança, Clara jura desvendar os segredos do passado e enfrentar o que se esconde nas lendas que ainda não conheceu. A câmera se afasta, capturando a cena aterrorizante e a silhueta de Clara em meio ao caos, prenunciando que essa história ainda tem muito a contar. E assim, o mistério permanece no ar, deixando claro que a parte 2 está por vir, cheia de enigmas e um terror ainda mais profundo.